que nos acompanha pela rede Jovem Pan News. Voltamos já. A 1h01, trago aqui também para nossa conversa, para nossa cobertura especial sobre a saída de Sérgio Moro, Paulo Matias, também já com a gente nessa tarde de sexta-feira. Paulo, aconteceu aquilo que infelizmente já prevíamos, né? Desde ontem vieram os rumores aí sobre a decisão de Bolsonaro de trocar o diretor-geral da Polícia Federal. Bolsonaro trocou na madrugada, veio a publicação no Diário Oficial da União e poucas horas depois o ministro Sérgio Moro faz esse pronunciamento e anuncia a saída do governo. E não só a saída, né? Saiu disparando contra Bolsonaro, disse que o presidente queria alguém com quem pudesse conversar como diretor-geral da Polícia Federal, disse que Bolsonaro tem preocupação com o inquérito no Supremo Tribunal Federal. O que é que você espera de desdobramento, de futuro agora para o governo e para o presidente Jair Bolsonaro? Paulo, boa tarde. Brown, boa tarde a todos. Olha, para quem é patriota, para quem defende a Lava Jato, para quem foi às ruas defender o combate à corrupção no Brasil, hoje é um dia muito triste, né? Porque um dos pilares de sustentação desse governo, um pilar que na minha avaliação é o mais fundamental, visto a todo o processo de degradação da política, com toda a corrupção que a gente viu no país, que é o ministro Sérgio Moro, né, um pilar ético que era estabelecido ali, um pilar de sustentação muito grande ao governo. Independente do que o governo fazia, as pessoas sempre pensavam antes o seguinte: mas aquele governo tem a marca Sérgio Moro, então é um bom governo. Hoje nós perdemos essa marca, nós perdemos esse pilar, o que é muito triste para quem realmente quer ver esse país um pouco melhor. Mas cabe a nós aqui fazermos uma análise, Brown, do que aconteceu, né, de fato. E para isso eu acho importante a gente resgatar um pouco o passado, né? Eu vou ler para vocês uma frase aqui de Bolsonaro, dita em novembro de 2018, logo depois que ele ganhou a eleição e fez a escolha do ministro Sérgio Moro como ministro da Justiça e Segurança Pública. Abre aspas aqui. Eu não vou interferir em absolutamente nada que venha a ocorrer dentro da Justiça no tocante a esse combate à corrupção. Mesmo que viesse a mexer com alguém da minha família no futuro, não importa. Fecha aspas. Fala do presidente Jair Bolsonaro, o que mostra algumas questões. A primeira: o presidente demonstra não honrar com a sua própria palavra, né? Porque há uma interferência muito clara na Polícia Federal. Segundo, ele intervém na Polícia Federal de uma maneira absolutamente autoritária e mexendo com um dos seus ministros mais populares. Veja, o presidente Bolsonaro faz essa movimentação política, não sei com base em qual cálculo político. Se ele está imaginando que trocar Mandetta é a mesma coisa que trocar Sérgio Moro, eu acho que ele está muito equivocado. O presidente Bolsonaro peca no momento em que ele faz isso, não apenas na ação de demitir o ministro Sérgio Moro, do ministro Sérgio Moro sair do governo, mas no mesmo momento em que o presidente cria um diálogo que, na minha avaliação, é condenável com a velha política, né, com o Centrão. Nós vimos na semana passada e essa semana também o presidente receber vários deputados, até com algum tipo de promessa de cargos a esses parlamentares do Centrão, mesma prática que nós sempre condenamos nos governos do PT, exatamente nesse momento em que ele faz essa articulação política. Sérgio Moro, que é o pilar ético, sai do governo. Então, nós vemos com muita preocupação isso. O presidente Bolsonaro, na minha avaliação, foi denunciado pelo ministro Sérgio Moro em 3 denúncias graves que precisam ser apuradas. A primeira, a interferência na nomeação do diretor-geral e superintendentes da Polícia Federal. Quero fazer aqui uma pergunta a vocês, ouvintes e telespectadores aqui da nossa Rádio Jovem Pan. Qual é o motivo da troca do comando da Polícia Federal? Alguém sabe aqui qual foi o erro que esse diretor, o Valeixo, cometeu? Qual foi o erro de desempenho que ele teve? Isso não está sendo explicado, isso não está posto, porque normalmente se trocam pessoas, se demitem pessoas, ou por erros graves que essas pessoas tenham cometido, ou por insuficiência de trabalho. Qual é o erro que foi cometido? E o pior de tudo, a denúncia que o ministro Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, agora fez, é de que o presidente Bolsonaro queria trocar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, para quem não sabe, é o estado da família Bolsonaro, né? Flávio Bolsonaro, que hoje é senador da República, está sendo investigado, sim, pela Polícia Federal por alguns crimes que pode vir a ter cometido. E o pior de tudo, o presidente Bolsonaro pediu relatório de inteligência da Polícia Federal, que na minha avaliação é mais grave ainda. Ou seja, o presidente da República não tem que ter acesso a relatório de inteligência da Polícia Federal. E terceiro, por fim, dessas denúncias que foram colocadas, as tramitações dos inquéritos no Supremo. Nós estamos aqui diante de graves denúncias feitas pelo ministro Sérgio Moro, e essas denúncias precisam ser comprovadas, porque se não forem, nós poderemos partir por um processo político no Brasil pior do que nós tivemos com a presidente Dilma Rousseff. Com a presidente Dilma Rousseff, ela foi empichada, para quem não se lembra, por crime de responsabilidade por conta das pedaladas fiscais, certo? E agora? Agora há uma interferência clara ética do Poder Executivo dentro de um órgão que não tem que ter político de estimação, não tem que ter político comandando, que é a Polícia Federal. Nós estamos vivendo um momento no Brasil de muita gravidade. E agora, para você que está decepcionado, assim como eu estou decepcionado, para você que saiu na rua, assim como eu saí na rua para defender o fim do combate à corrupção, você não pode se calar em relação a isso. Paulo. Não é porque é Bolsonaro, não é porque é qualquer outro político. Nós precisamos que essas denúncias que foram feitas pelo ministro Sérgio Moro sejam comprovadas ou não, Brown.